Gente do céu, que caos esse último mês. Eu sei, a minha presença aqui no YouTube tá oscilando demais. Vamos conversar bastante sobre isso aqui nesse episódio 7 do desafio de 180 dias. Mas já adianto que temos ótimos motivos pra isso. Antes de mais nada, estamos indo oficialmente pro 4º mês. Na verdade, sendo bem sincera, 4º pra 5º mês tá um pouco confusa a lógica na minha cabeça. Até porque, honestamente, eu não parei pra pensar tanto no desafio nesse último mês, justamente pelo caos que foi, mas também porque muitas metas tomaram uma atenção gigantesca, né? Então, muitas coisas evoluíram e outras continuaram paradas, ou enfim, ou outras que estavam andando ficaram paradas. Então, esse vídeo eu vou tentar trazer um resumão de todas as metas, né? Eu tenho focado aí nos 2 ou 3 últimos episódios, a gente focar em determinadas metas, o que realmente tem acontecido mais na última semana, enfim. Dessa vez eu vou dar uma passada geral, pra gente também ser mais prático aqui, quem estiver chegando no canal e não ficar perdido, né? Então eu vou fazer dessa forma e aí a gente vai aprofundando no que mais tomou espaço. Indo direto pras metas, na parte profissional a gente tem 2 metas macro, né, que eu não quis colocar muita coisa também, porque profissional era uma coisa que precisava de uma energia muito focada, sabe? Eu não podia pulverizar muito, porque senão, quanto mais metas, micrometas a gente coloca, menos a gente faz elas. Então, eu foquei nessas 2 maiores, que é basicamente o YouTube e a Simple. Do YouTube é a meta mais crítica, porque como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, o YouTube simplesmente não tá entregando. Se vocês entrarem agora no meu YouTube, né? Dependendo de quanto eu estiver vendo. Mas no momento que eu estiver postando esse vídeo, se tu entrar no meu perfil e rolar lá pra baixo, eu tava numa crescente devagar e tal, mas tudo certo, que é o esperado aqui no YouTube, que seja devagar. Mas eu tava minimamente crescendo, tipo 10 visualizações a mais, 20 visualizações a mais por vídeo, assim, mais ou menos, ou a cada 2 vídeos. Então, tava uma coisa bem legal, mas por algum motivo que eu ainda não descobri o porquê, parece que o YouTube deu um gelo no meu canal e simplesmente parou de entregar. Então, assim, agora vocês vão ver que os vídeos estão com, tipo, 1, 2 visualizações. Nossa, assim, 5 estourando, assim. E antes estava 100, chegando a 300, 400. Então, eu fiquei bem frustrada nesses últimos meses, assim. Desde que eu comecei o desafio, na verdade, que praticamente eu comecei o desafio, o YouTube congelou no meu canal, sabe? Então, desde então eu tô bem frustrada. Tem aí 3 meses, mais ou menos. A gente tá no 4º mês do desafio, indo pro 5º. Tem aí uns 3 meses pra 4, mais ou menos, que a gente tá assim. Admito que, assim, já pensei em desistir algumas boas vezes aqui do canal. Até porque é sempre assim, né? Quando o calo aperta, as coisas ficam muito difíceis. A gente tende a peitar na farofa, né? Vamos combinar. Mas eu entrei nesse canal, eu fiz esse canal, ainda mais sobre reflexões e vivências que eu tenho tido, justamente pra ser um antídoto pra isso, sabe? Não sei se é essa palavra certa pra usar aqui, mas justamente pra eu parar com esse vício que eu não vou dizer a gente, porque não dá pra generalizar, mas que eu tenho, assim, de tipo, se as coisas ficam difíceis demais, a gente explana. E já falei isso em outros vídeos, o canal aqui pra mim, ele é uma coisa muito mais pra eu me testar nesse lugar, assim, sabe? De consistência, de disciplina principalmente. Mas fora isso, fora esse motivo, né? Quando eu paro racionalmente pra pensar sobre isso, é esse primeiro argumento que eu dei, mas o segundo é que toda vez que eu penso em desistir, eu entro no canal e eu vejo o tanto de vídeo legal que tem aqui, sabe? E não é porque, é convencida, não. É porque eu realmente, quando eu criei esse canal e o assunto que eu trago aqui pro canal, os assuntos, né? Eles são coisas muito reais pra mim no momento, assim, sabe? E são coisas que eu gostaria de conversar com outras pessoas. E por mais que eu não goste de determinados vídeos ou até de opiniões que eu dei em determinados vídeos, eu já quase arquivei alguns vídeos, assim, por, tipo,
postar. Na hora que eu gravei, eu já tinha dúvidas sobre aquele assunto, se eu falava sobre ou não. Até porque a maioria dos assuntos que eu trago aqui, eu não tenho opiniões 100% concretas e formadas. Eu não sou nenhuma especialista em nenhum desses assuntos. Eu só realmente sou uma pessoa que tá vivendo a vida pela primeira vez, como você aí do outro lado. E tem minhas opiniões sobre o que acontece na vida, né? Então, até desses vídeos, assim, dúvidas e que eu tenho medo, que eu fico um pouco ansiosa até de, tipo, sei lá, em algum momento o canal dá certo e as pessoas falarem mal desses vídeos, eu deixo eles lá e eu tenho orgulho deles, assim, sabe? Justamente nesse lugar, assim, de me testar, de sair da zona de conforto e não deixar a opinião das pessoas me barrar antes mesmo de as pessoas chegarem até aquele vídeo, sabe? Totalmente ansiosa, de graça. Tem a questão da edição, que eu tenho evoluído muito, roteiro, que eu adoro escrever, então assim, tudo isso depois, enquanto eu tô fazendo, vou admitir que o YouTube é uma coisa maçante de quando a gente tá fazendo, sabe? Então ali no dia a dia, tal, a rotina. É maçante, mas depois que tu olha pra trás, tudo que tu produziu é muito legal mesmo. Eu tenho orgulho, assim, de já começar, na minha opinião, assim, pro meu nível de qualidade, que eu enxergo como qualidade, com vídeos bons, sabe? Então eu vejo que não vale a pena jogar isso fora, sabe? Por mais difícil que seja e mais cansativo que seja também. E sendo bem realista com vocês, quanto às metas aqui do YouTube, bem realista mesmo, é quase impossível eu chegar nos 1000 inscritos e nas 4000 horas assistidas até o final do desafio. Praticamente impossível. Se eu tivesse continuado na crescente que eu tava antes de começar o desafio, provavelmente eu chegaria, eu não duvido, sabe? Mas com cada vez menos tempo pra executar as coisas do YouTube e também por esse gelo que eu tomei, sendo bem realista, é bem difícil que isso aconteça. Só realmente por um milagre, caso descongele o meu canal e dê uma viralizada em algum vídeo pra isso acontecer, sabe? Mas realmente vai ser difícil. Mas isso não significa que essa meta é jogada no lixo? Não. Não significa que eu não me esforce pra ela. Então, por exemplo, pra minimamente essas metas andarem, eu preciso descobrir a forma de destravar aqui o canal. Então, pra mim, até o final desse desafio, eu preciso, isso é fato, eu preciso destravar esse canal. Assim, já deu 3 meses essa angústia, sabe? Até porque não é justo com a minha saúde mental o que isso tá fazendo. Parece que o YouTube realmente, tipo, deixou o meu YouTube só pra mim ver, sabe? E isso é muito frustrante pra um produtor de conteúdo. Então, até o final do desafio, eu preciso resolver essa chatice. E uma atualização importantíssima de se dar também é que uma das metas, que ela inclusive nem ia entrar como meta, porque eu já estava executando isso, que era 2 posts por semana aqui no YouTube, ela diminuiu. Olha, veja bem. Então, isso porque, gente, antes eu conseguia dar total atenção pro YouTube, porque assim, pô, ainda tava caminhando, não tinha projetos, não tinha nada de fato de clientes. E agora, a próxima meta, inclusive, que são os 2 projetos por mês, tem roubado muito a cena, principalmente nesse último mês, assim, graças a Deus. A gente tem visto, acho que a gente tá no 4º mês. Desde o primeiro mês do desafio, a gente já tá vendendo, tá? Então, no primeiro mês ali a gente conseguiu 2 projetos, no segundo, se eu não me engano, foi 1. E no terceiro foram... Daí que começou a aumentar, que daí foram 3 e... Eu não lembro exatamente o número, mas acho que foram de 2 a 3. E nesse último mês, gente... Assim, não estamos com 1000 clientes na carteira, mas estamos com 3 clientes atualmente, sendo 2 deles responsáveis por trazer nesse último mês de 8 a 10 projetos. Então, assim, pensem, de 2 projetos que era a minha meta, em um único mês a gente ir pra 8, 10 projetos. Então, assim, é muita coisa. Então, só de 2 desses 3 clientes, ele já tem pedido muitos projetos extras, assim. Então, tem sido sensacional. Isso foi um alívio tão grande na minha alma, sério, vocês não têm ideia. Eu não só atingi, como eu superei o meu antigo salário nesse mês. Claro que manter isso é difícil, né? Normal, vai dar uma caída no próximo mês e depois a gente retoma, enfim, não é o ponto. Mas só isso pra mim já é, assim, 4 meses de empresa e eu já ter conseguido, pelo menos, conseguir o meu antigo salário, mais do que o meu antigo salário.
Então, isso pra mim foi um combustível muito grande, assim. Inclusive, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei, finalmente, um novo computador, um Mac. Assim, foi uma nota. Eu calculei demais pra ver se dava pra comprar esse computador. Mas era necessário, o outro tava morrendo já. E cada vídeo que eu tenho gravado, gente, assim, vocês veem 18, 20 minutos, é 40, 50 minutos de bruto. Eu tenho que editar. Então, meu outro computador, ele não tava aguentando mais. Então, por conta desse boom de projetos, eu consegui comprar esse. Então, assim, por mais que eu não esteja equilibrando todas as metas, não estejam todas andando do ladinho uma da outra bonitinho, até porque isso não existe, tá, gente? Isso nunca vai acontecer. Mas a principal delas, que é o que me proporciona fazer várias outras coisas, como, por exemplo, sair com o Ângelo toda semana e etc, né, que precisa de dinheiro, ela já está suprindo, sabe? Então, eu fico mais tranquila. Então, a minha prioridade hoje é assim, ponto final, porque é a mais difícil de todas, de manter uma constância, não em tarefas que eu tenho que fazer, não é isso, mas uma constância de recebimento, de faturamento mesmo. Não é porque uma está dando certo que foda-se as outras, não é isso, né? Acho que isso tá claro. Mas porque cada cliente que investe, gente, assim, é a mesma coisa você comprar um computador, por exemplo, e ele te prejudicar e tu sentir que tu perdeu todo aquele dinheiro que tu investiu. Eu tenho todo o cuidado do mundo com os meus clientes nesse lugar. Eu sei que eles estão depositando um dinheiro em mim. Então, esse cliente confiou em mim pra dar o seu dinheiro suado. Então, eu não posso simplesmente escorregar com eles. Pra mim isso é inadmissível. Eu não entrego nada meia boca, pelo menos eu me esforço pra não entregar nada meia boca. Dou sempre o meu máximo, então lutei muito pra ter esses clientes, eu preciso que eles fiquem comigo. Então, essa meta de ter 2 projetos por mês, por que ela é baixa, digamos assim? Justamente porque o trabalho não é só tu captar aqueles clientes. Por exemplo, o meu primeiro cliente foi uma logo lá atrás. E aquela pessoa não precisa mais de mim, né? A princípio. Agora, esses outros clientes que eu consegui uma recorrência, todos os meses eles estão me pagando, eu preciso manter eles comigo, entendeu? Então, é um esforço, assim, de pós-venda, digamos assim, muito grande. Então, semana sim, semana não, eu tô indo presencialmente lá pra fazer uma média com esses clientes e tudo mais, acompanhar a gravação de conteúdo, esse tipo de coisa, mesmo que não seja da minha alçada, mas porque eu preciso que eles confiem em mim pra sempre me terem ali como uma parceira número 1 e não outro designer, entendeu? E também, assim, gente, se tu tá nesse desafio junto com a gente, é essencial que tu saiba identificar isso, né? De que equilíbrio não é manter tudo 100% linear, mas sim vai ter horas que alguma demanda vai pedir mais atenção de ti, outras menos, e assim por diante. O que importa é ir compensando depois e equilibrando de fato, né? Não dar atenção só pra uma coisa. A aparência eu não engordei, eu acho. Honestamente, eu não tenho balança em casa. Na verdade, eu até tenho, mas ela não pega mais. Da última vez que eu me pesei, que não faz tanto tempo assim, faz um mês, menos de um mês, eu tava com 57, sabe? Eu não emagreci também, mas também não engordei. Esse último mês foi uma mistureba de comida. Meu joelho aqui. Eu tive a minha formatura da faculdade, graças a Deus. Vai-te embora. Tive muitas comemorações, tanto das minhas conquistas com a Simple, quanto do Ângelo também, que ele também tá conquistando bastante coisa agora. Então, a alimentação também, que é outra meta, ela tá super desequilibrada esse mês, assim, mas eu já tô voltando a dar atenção pra isso. Então, aquela coisa, eu não gosto de compensar, eu gosto de voltar do zero e voltar ao normal, sabe? Bom, mesmo com essa questão de peso e tal, etc., eu tô me arrumando dentro do possível, assim. No geral, tô me sentindo bem comigo mesma, assim. Espinhas que quando decido tirar cravo, que daí... Eu já sei que isso vai acontecer quando eu decido tirar cravo, no outro dia eu vou estar cheia de espinha. Então, isso é uma coisa, inclusive, que não sei se na câmera pega, mas eu tô cheia de espinha. Maquiagem talvez dá uma escondida, mas eu tô com bastante espinha. Eu quero, aos pouquinhos, comprar coisas de skincare, mas é o que eu falei, né? Eu não tô em posição hoje de ficar
gastando com coisas inúteis e a minha pele, ela é boa, ela não é ruim, sabe? E a minha pele também, ela é muito sensível à comida, então se a minha alimentação está uma merda, consequentemente a minha pele fica uma merda. Então é isso, sim. Então rotina de skincare tá morta, mas eu tô, cara, assim, sabonete, etc, todo santo dia, sem exceção. Eu preciso comprar um protetor solar, isso é uma coisa que eu não tenho mais. Eu tenho só de cor e eu não gosto de ficar usando porque eu sinto que meu rosto fica pesado. E eu não gosto de usar maquiagem todos os dias, eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Então, enfim, isso eu tô enrolando demais, meu Deus do céu. Agora, yes. A parte pessoal das metas, eu literalmente não fiz nada praticamente nesse último mês. Saí semanalmente com o Ângelo. Desde que a gente comprou o carro e chegou a Chloe, a gente literalmente não saiu. A gente saiu uma vez, sozinho, desse tempo. Todo o resto, tivemos outros dates, só que tinham outras pessoas, então não conta tanto, sabe? Por mais que sim, o objetivo dessa meta de sair toda semana é pra gente abstrair de trabalho e todo o resto, sabe? Mas é extremamente importante que a gente tenha momento a sós. Então, essa semana a gente já vai dar check, porque a gente vai sair, ele viajou, e daí, enfim, a gente precisa comemorar também algumas coisas aí que a gente deixou passar. E parece uma meta super idiota, né? Tipo, Camila, tá? Que desnecessário sair toda semana. Será que é realmente útil, necessário? Enfim. Mas, gente, relacionamento é uma coisa muito complexa e depois que a gente se mudou, a gente vê como pequenas coisas fazem muita diferença. A maioria dos relacionamentos se perdem por dois motivos: ou porque cai na rotina ou por problemas financeiros. Questões financeiras, mesmo comigo nessa situação autônoma que é totalmente instável e totalmente, né, ficou oscilando, eu e o Ângelo, a gente sempre esteve 2, 3 degraus abaixo do que a gente poderia estar. A gente defende muito isso, que as pessoas deveriam fazer isso, do que ficar sempre ali no limite do seu salário, ou até mais do que o seu salário consegue pagar. Isso, né, para pessoas normais como eu e você, ganham um salário mais do que um salário mínimo. Então, enfim, a gente sempre teve essa relação com dinheiro muito boa, não porque a gente ganha muito, não é isso, mas porque a gente sempre foi regrado, a gente sempre levou dinheiro assim, cara, dinheiro ele vai ser literalmente o pior problema que tu pode arranjar pra tua cabeça, assim, se tu tiver problema com dinheiro, nada na tua vida funciona, tu não consegue pagar nada direito pros teus filhos, tu não consegue pagar nada direito pra si mesmo, tu não consegue ter lazer, tu não consegue ver tua família, tu não consegue comprar presente de Natal, tu não consegue fazer nada. Então, assim, dinheiro hoje na sociedade que a gente vive é tudo. Então, assim, se a gente não tem controle com o nosso dinheiro, com os nossos gastos, com o que mais a gente vai ter controle, né? Então, a gente sempre teve isso, os dois, a gente tem a mesma cabeça nesse sentido. E por causa disso, a gente também tem que se obrigar, às vezes, a gastar com a gente. Porque às vezes a gente esquece. A gente tá tão ali na rotina realmente, a gente esquece. E é normal, gente. Não é também como se fosse um problema, mas equilíbrio, né? Que é o que a gente tem, que é o plot principal desse desafio, equilíbrio na nossa vida. Então, além da gente ter esses momentos pra equilibrar e ter um momento de lazer, descontração e tal, é um momento que a gente senta, olha no olho e conversa. O celular, ele não existe, então a gente conversa sobre tudo. A gente já faz isso toda semana, todos os dias em casa. Eu e o Ângelo, a gente é uma pessoa que a nossa companhia, assim, é mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente sempre tem assunto pra tudo. Mas esse é o momento, é o nosso compromisso mais formal, digamos assim, que a gente respeita muito. Mas é normal, né, gente? Quando tem oscilações de dinheiro, quando a gente vê que a gente gastou demais, a gente precisa segurar, a gente não sai. E por isso essa meta, ela não é um grande problema quando ela não acontece, tá? Mas é isso. Eu quero muito fazer um vídeo com vocês sobre relacionamentos. Não, né? Eu acho que, meu Deus, é um assunto que tem... Pro resto da vida vai ter aqui no canal, eu acho. Quero trazer o Ângelo pra gravar comigo. Ele também vai abrir o canal dele, então eu quero muito trazer ele aqui pra gente conversar sobre isso, sobre dinheiro, principalmente que ele trabalha no mercado financeiro, então eu quero trazer isso aqui pro canal. Então, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam, né, de perguntar pra gente, sei lá, ou o que vocês
vocês tenham curiosidade de saber como é que é a nossa dinâmica, a nossa rotina. Quanto aos demais, a Chloe eu não posso levar pra passear ainda. Na verdade, amanhã ela vai tomar, não sei se é a última vacina, eu tenho que olhar isso. Tá quase pra gente conseguir sair, ela caminhar e etc. E aí a gente vai ter uma rotina muito mais tranquila com relação a isso, né, de exercício e tudo mais. Ler 2 livros por dia era uma meta que tava linda, impecável, assim. Eu tava, sei lá, eu acho que 2 meses, 3 meses direto, lendo 2 livros por dia. É aquela coisa, né, gente? 1 horinha cada livro, 30 minutos, mais ou menos. Eu não sou maluca, sabe? Mas, gente, 10 projetos foi de ferrar, assim, não teve como. Eu não existi esse mês, eu só trabalhei. Então, os livros ficaram de lado, mas eu quero voltar. Então, logo mais eu volto a dar atenção pra isso. Estudar 1 hora por dia, cara, eu não consegui nem do primeiro dia do desafio até hoje. Cara, eu acho que eu só consegui um único dia estudar 1 hora, realmente. É impossível, simplesmente. Mas assim, eu vou dizer que também, porque não tem sido, também não posso ser hipócrita, não tem sido uma prioridade, sabe? E estudar tem que ser uma prioridade. Então, eu preciso me organizar quanto a isso. Geralmente eu estudo de forma pontual pra certas coisas que eu preciso estudar. Então, se eu preciso resolver um problema, eu vou lá e estudo muito sobre aquele problema, até entender como ele funciona, até eu aprender de fato o que eu tenho que fazer. Mas, sabe, aquele compromisso de sentar e estudar, enfim, eu não tenho conseguido ter. Então é isso que a gente tem que melhorar até o final do desafio. Acordar às 5 da manhã tá vindo de carroça, tá? Mas tá vindo. A Chloe hoje acorda às 6 da manhã, então ela acorda a casa inteira junto com ela. Estamos quase, mas assim, é algo que eu também não me coloco pressão de fazer nos 180 dias, porque eu sempre tive esse hábito de acordar cedo. Eu amo acordar cedo, eu sou uma pessoa totalmente diurna, então se eu puder nascer junto com o sol, nascer junto com o sol, eu nasço. Então, enfim, mas tem sido um desafio. Eu tenho dormido muito tarde, então tudo isso acaba impactando. E por último, saúde, né? Alimentação a gente já conversou ali sobre antes. Fazer um check-up geral eu vou fazer ano que vem mesmo. Não vai ter como fazer esse ano por questões financeiras mesmo, porque isso é uma coisa que eu e o Ângelo a gente vai fazer no ano que vem, os dois. Um check-up geralzaço, assim. Então, até lá eu consigo ter mais projetos, ter uma rotina uma rotina financeira mais constante pra eu conseguir fazer isso. Enfim. Exercícios eu tô fazendo, mas nessas últimas 2 semanas eu acabei não conseguindo. Uma porque eu tava fora de casa e eu tive projetos assim até o talo nessa última semana pra fazer. Assim, quando eu digo projetos, é tipo assim, diagramar um documento de 200 páginas em tipo 2 dias. Então, tudo isso, e não só diagramar, né, gente? É tudo, fazer toda a parte estética e tudo mais, né? Então, enfim. Meu objetivo não é virar uma Graciane Barbosa, mas é só me manter em movimento, porque trabalhar em home office, gente, é complicado. Tu tem que se movimentar, porque senão eu vou chegar nos 50 anos, então eu preciso dar uma atenção pra isso. E por último, uma consequência dos treinos, que são as dores do ombro e do joelho, que eu quero melhorar até o final do desafio. Por que isso é uma meta, né, inclusive? Porque tá doendo, mas é uma questão de saúde realmente que não dá pra manter assim. Se tá doendo, tem um problema e a gente tem que resolver. Mas, gente, sem brincadeira, eu comecei a treinar e o meu ombro piorou absurdamente. Não piorou, ele tá estável, tá a mesma coisa. Agora, né, que eu tô há 2 semanas sem treinar. Mas o fato de eu ter treinado, eu acho que talvez eu tenha feito exercícios demais pro ombro, algo nesse sentido, eu não tenha tomado ali o cuidado necessário. Acabou mais magoando do que ajudando, sabe? Então, eu preciso com bastante calma. Então, se você também tá nesse processo, por favor, toma cuidado pra não se prejudicar, porque, gente, assim, um exercício que a gente faz errado, meio errado, ele prejudica muito o músculo, enfim, aquela região que tu tá treinando. Então, tem que tomar muito cuidado. Se tu não tem condições, como eu, de ter um funcional ou de ir pra uma academia ou alguma coisa nesse sentido, tu faz por aplicativo, tenta seguir bonitinho o que tá ali no vídeo e tal, tenta se gravar pra ver se tu tá fazendo correto, porque é muito sério, tá? Então, é muito sério mesmo. Treino a gente acha que só se movimentar de qualquer jeito. Não dá, entendeu? É isso, gente, um super resumão de tudo que tem rolado por aqui. Não tá perfeito e, ó,
A chance de eu chegar no final dos 180 dias e não tá tudo perfeito é gigantesca. Mas o que eu sempre digo desse desafio, o objetivo é a gente sair do lugar, a gente sair da zona de conforto, é a gente se propor a ter esse compromisso e a gente se esforçar pra ele, sabe? Mesmo que ele não saia perfeito, mesmo que ele não seja como a gente imaginou, mas o fato da gente todos os dias pensar, não, eu preciso comer bem, porque, pô, eu me comprometi no desafio, pô, eu preciso mais desse projeto esse mês, porque eu me comprometi no desafio de ter 2 projetos por mês, sabe? E isso é um exemplo, por exemplo, da Simple, sabe? Que eu me comprometi tanto, eu assim, não, eu me comprometi com a galera do canal, eu vou ter 2 projetos por mês, e desde que eu comecei o desafio, eu só tive um único mês que não teve 2 projetos, mas eu compensei no mês seguinte com 3, sabe? Então, tipo, é isso que importa, sabe? Não vai ser linear, não vai ser perfeito, mas a gente tá se movimentando e é isso que importa, porque o que mais tem hoje é as pessoas vegetando, sabe? A gente tá vegetando com o celular na mão, a gente não, sabe, nem café a gente toma direito mais, sem estar com o telefone na mão, a gente não conversa mais com as pessoas. Eu não sei vocês, mas eu sinto que eu tô vegetando. Eu tô parando, assim, sabe? O que eu me movimentava antes não é nem metade do que eu me movimento hoje. Então, não só pelo celular, enfim, mas vocês entenderam. Então, tenham isso como um desafio realmente só pra gente se movimentar e sair do lugar, ao invés de só largar tudo de mão. Eu, sinceramente, já me sinto profundamente orgulhosa. Assim, o desafio não terminou e a gente já passou da metade, já estamos quase lá, mas ainda falta um pedaço. Eu já me sinto profundamente orgulhosa de tudo que eu fiz, sabe? Mesmo não sendo linear, mesmo com vários problemas no meio do caminho, mesmo meses como esse, por exemplo, que eu não fiz nada além de trabalhar praticamente. Mesmo assim, eu tenho muito orgulho porque eu sei que nesse mês foi essencial eu me doar trabalho para que no mês que vem eu possa ter mais a confiança do meu cliente e, consequentemente, eu ter mais tranquilidade para treinar com mais tranquilidade de manhã, assim por diante. Então, tudo acaba se somando. Eu sempre sonhei em empreender e o que mais dava errado nos últimos anos e virou a minha maior insegurança se tornou a minha maior conquista de 2025. Então, eu tô profundamente orgulhosa, mesmo que os próximos passos talvez sejam difíceis. Já me sinto vitoriosa por tudo que consegui fazer, sabe? Não desista, vai aos pouquinhos, que vai dar certo. Chegando lá na frente, tu não vai se arrepender de ter começado hoje. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo que esteja precisando desse empurrãozinho, que é o desafio de 180 dias, e se inscreva. Eu vejo no próximo vídeo. Tchau!